no ensino da matemática tem vários pontos que são extremamente abstratos e que as pessoas tendem a não reconhecer aquilo ali e desconhecem vários pontos que são importantes. Quem são os professores que estão ensinando para os alunos? Quais são os divisores de águas da matemática? E, enfim, quais são os pontos que são obscuros no ensino da matemática? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você quer ficar atualizado sobre assuntos importantes nessa área, não deixe de assinar o nosso canal. Hoje eu estou aqui com a Renata Vilaça, super especialista na educação do Fundamental 1, especialista no Google Educator Advanced e fazendo especialização em educação e tecnologia, tecnologia na sala de aula, tanto no uso quanto na produção. E hoje, Renata, o que a gente vai, no assunto de hoje, a primeira pergunta que vem é: será que a gente discute com relação à importância da matemática? Com certeza, com certeza. É um prazer estar aqui com você e discutir um assunto de tamanha importância, porque a matemática, ela não tem a devida atenção e a gente acaba renegando uma oportunidade de entendimento do mundo para as pessoas e a gente tem que assumir essa culpa, né? Uhum. E em momento nenhum a gente pode tirar a importância da matemática no sentido de, olha, ela deve ser ensinada ou não deve ser ensinada dentro de sala de aula, né, ou nas escolas. Isso é já um ponto já pacífico, ela tem que ser dada. A questão é como que a gente aborda essa matéria dentro de sala de aula. Exato. E o que a gente dá de conteúdo, não é mesmo? Eu acho que a gente tem que entender se tudo que a gente dá em matemática é realmente útil e a gente dá e entender qual é o verdadeiro valor da matemática na vida e a gente trazer isso para a escola. Exatamente. Uma coisa que é super importante da gente tá vendo, né, para a gente começar a conversar, é começar a separar quem são os professores que estão dentro de sala de aula. Né? A gente sabe que no Fundamental 1, e aí eu vou deixar você falar um pouquinho, no Fundamental 1 são os professores que são mais generalistas, né, que são os pedagogos, e depois do sexto ano em diante, o professor que é o especialista da área em específica, o profissional que fez matemática em si. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses profissionais do Fundamental 1, né, do Fundamental 1 na primeira fase. Perfeito. A gente tem no Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, professores que são formados na área da pedagogia e que não têm a necessidade de ser especialistas em nada para que exerçam a profissão. Para começar, o perfil do estudante de pedagogia já é um perfil de uma pessoa que não curte muito exatas. Então, ela já vai lá para as humanas, já querendo dar aquela fugida da exata, da matemática. E então ele chega lá na faculdade já com esse trauma, porque é isso que a escola hoje gera. Se você não é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em entender a matemática, você sai traumatizado. E isso aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas. E esse público que chega para a pedagogia já dificilmente transforma esse pensamento antes de começar a trabalhar. E quando encara uma turma que está aprendendo ali, eles estão no início da carreira acadêmica, eles estão dando os primeiros passos em conhecer as coisas da escola, o que a escola tem a proporcionar de conhecimento. E aí já chega com aquela coisa assim, matemática sem muito esforço do docente de fazer com que aquilo seja contextualizado, que traga a importância daquilo para a vida dele. E aí acabam criando alunos traumatizados, assim como eles, e continua aquela bola de neve que sabe que, em especial, as matérias de exatas, se você perde uma coisa lá atrás,
fatalmente você não vai mais ter um desempenho bom ao longo dos anos na escola. Uhum. Mas uma coisa legal do professor do ensino fundamental 1, ali até o quinto ano, é que ele é mais um especialista em ser humano, ele estuda mais sobre a parte comportamental, né? E ele consegue ajudar muito mais o aluno no desenvolvimento emocional do que o profissional especialista, não é isso? Teoricamente, sim. Teoricamente, né? Pelo menos teoricamente, né? A teoria seria exatamente o Mas fundamento do professor do é, Fundamental 1, o fundamento do Fundamental 1. Mas o que acontece é que isso acaba não acontecendo. Obviamente, o professor do Fundamental 1 ele tem mais essa carga de trazer a humanas ali para a sala de aula, mas a gente precisa preparar o aluno para que ele continue na carreira acadêmica dele, na carreira na escola. Então, isso é um problema que é da escola, na verdade, do ensino. Você tem o professor do primeiro ao quinto ano, que nas escolas públicas chama de tia, você tem ali aquele grau de intimidade quase familiar com a professora, e você dificilmente tem mais de um professor, você tem um que dá todas as matérias, e esse professor geralmente não tem aquele amor pela matemática, então ele já deixa aquela defasagenzinha, porque dá trabalho, gente. Dá trabalho você preparar a aula para que os alunos entendam melhor a matemática, entendam melhor a aplicabilidade da matemática. Dá trabalho transformar em jogo, dá trabalho pesquisar games na internet, porque assim, dá para fazer, ser muito mais legal, mas dá trabalho. Então, quando é um professor que dá as outras matérias também, ele não pode se dar o luxo de ficar perdendo tempo só com a matemática, e que era diferente da minha parte, porque eu dava só a matemática. Então, eu conseguia fazer com que ela ficasse mais interessante. Então, a gente tem que começar a pensar também no ensino como um todo. Que ele ali, quando chega no sexto ano, é uma ruptura tão grande. Antes ele tinha uma professora que chamava de tia, que era tudo na vida dele, e no sexto ano ele tem 12 professores, não sei quantas mil matérias que ele nunca viu na vida. Então é muito esquizofrênica essa nossa sequência escolar. Isso é uma coisa também que a gente tem que debater, enquanto educador. Talvez o que eu quisesse ressaltar, talvez não fosse nem a preparação técnica dele, mas mais a diferença entre o professor de matemática especialista a partir do sexto ano, onde ele vai prestar muito mais atenção na matemática em si do que no comportamento do aluno. Não quer dizer que ele vai deixar de lado isso ou que ele não é preparado, né? Mas que talvez ele preste muito menos atenção nessa área, né, nessa área emocional, nessa área de comportamental, ou talvez tenha tanta habilidade quanto o professor do Fundamental 1 deveria ter. Basicamente era isso aí que eu queria tangenciar, não querendo especificar ou determinar quem é o professor do Fundamental 1, né? Então, o professor do Fundamental 1, né, a partir do sexto ano, ele já se torna um especialista e no caso da matemática, é um profissional que passou pela faculdade de matemática, específica da matemática, com alguns adendos, né, da área de educação. Ao contrário do pedagogo, onde ele passa por uma faculdade de formação praticamente na área de humanas, né, e ele pega algumas matérias da área de matemática, acontece uma inversão total. Então, isso que a Renata está falando é super importante, porque acontece uma divisão, tem um divisor ali de águas no ensino, uma transição do quinto para o sexto ano, que é extremamente marcante para as crianças, né? E isso se dá também por conta dos profissionais que vão trabalhar com essas crianças. E quando chega na mão do professor de matemática, o especialista, né? O especialista em si, o especialista ele começa a desapegar, a ficar um pouco mais distante do aluno e dar mais atenção
a matéria em si. E isso, por si só, já leva um peso para o aluno. Como a Renata está falando, o aluno para de chamar ele de tio ou de tia, né? Já perde essa conexão, por quê? Porque o professor já evita essa conexão, principalmente por ele não estar treinado, ou por ele não ter habilidade, ou até mesmo por ele não ter tempo de estar trabalhando com aquilo dali. Então, acho que isso acaba fazendo uma diferença gritante aí, que as pessoas não percebem, ou pelo menos não querem ver essa diferença. Não, mas é muito isso que você falou. A minha convivência com profissionais especialistas na matemática mostra o quão gritante fica isso. Porque, realmente, o pedagogo ele tem essa coisa mais humana da relação, do como se comportar. Então, a matemática ela está permeada por todas esses acontecimentos que a gente tem no Fundamental 1 e que o professor toma para si como uma missão a ser resolvida. E quando a gente chega com um profissional especialista de áreas específicas, pode ser da matemática, da geografia, qualquer área que seja, ele não tem esse entendimento humano. Ele está ali para ensinar a matéria, e é isso, vai ter que engolir, vai ter que me entregar amanhã, e isso a escola impõe também, aquele ritmo de ter que dar aquela matéria e ter que dar outra na semana que vem, você não tem como esperar o ritmo de cada aluno. Uma coisa interessante da gente tá falando, tá levantando também, é com relação a como é que a gente ensina a matemática. Basicamente, as pessoas têm uma confusão muito grande, têm uma vontade muito grande de que a matemática seja ensinada de uma forma diferente, porém a sociedade como um todo, né, principalmente a educação, os profissionais que estão envolvidos com a educação, ainda não parou para discutir como que a gente ensina matemática. Basicamente, teriam três vertentes, de uma forma genérica, teriam três vertentes. Uma, você ensina para o aluno o raciocínio, a ter o raciocínio e entender como o matemático criou aquelas coisas ali. Então, você vai para a parte do raciocínio da construção. Uma outra vertente seria ensinar para o aluno a questão da aplicabilidade daquilo ali, que seria mais ou menos o pensamento do engenheiro. O engenheiro, ele olha para a matemática como se fosse uma ferramenta. Então, ele olha para aquilo ali e vê como ele consegue aplicar aquelas ferramentas dentro do mundo atual. Então, essa talvez seja uma vontade muito grande, um apelo muito grande no mundo atual de trazer a aplicabilidade do ensino da matemática. Isso até o 6º ano é super importante que tenha uma aplicabilidade. E eu acho que a Renata pode até falar um pouco mais sobre esse assunto até o 6º ano, na questão da aplicabilidade da matemática. Sim, e a matemática, eu falo para os meus alunos, até o 5º, 6º ano, é uma matemática de sobrevivência. Se você não sabe o conteúdo da matemática até o 6º ano, você vai ser um trouxa na vida. Porque exatamente. Você fica sem conhecimento para que você não seja enganado nas coisas mais mínimas do dia a dia. E aí, quando a gente fala de bolso de dinheiro, já dói logo. E aí eu trago isso para a sala de aula. Trago as questões também históricas, foi o que você falou. Por que surgiu isso? Por que criaram a fração? Eu sempre falo para eles, gente, matemática não foi feita para complicar, muito pelo contrário. Ela foi feita para simplificar. Você imagina, se eu falar assim, eu comi metade. A metade, eu já sei, você já sabe que são duas partes iguais, eu comi uma outra parte igual. Se eu tiver que explicar, sem eu usar o termo metade, como que você vai me explicar o que você comeu? Sem você usar a metade. Então, você vê como fica mais difícil de se expressar, de se comunicar, de se fazer entender. A matemática ela veio justamente para você começar a entender, e está em tudo. Você vê ali no negocinho da bateria do celular,
Se ela está com 10%, opa, vou ter que começar a carregar porque já estou sem bateria. Gente, isso é porcentagem. Porcentagem está desde a bateria do telefone até os juros do banco, que esse vai querer te enganar. E aí, a gente vai ter, eu faço muita brincadeira de banco com os meus alunos, eu trago muitas coisas que são lúdicas, né? Lúdicas da nossa vida real, para a gente trabalhar com a matemática na sala de aula, trazendo a realidade sempre tendo o máximo de cuidado em explicar para que vai servir aquilo. Tem uns que são mais simples, outros mais fáceis, mas é esse o papel do professor, né, gente? Tem que... A gente está ali para quê? Não é mesmo? Então, eu tenho o costume de mostrar para os meus alunos, né, na verdade, até o final do ensino médio, ou seja, esse ciclo básico da educação, toda a matemática ela foi criada a partir de uma necessidade do ser humano, uma necessidade prática do ser humano, e que depois de que ela foi absorvida pela matemática, que ela foi solucionada, ou ela foi padronizada, ela vai sendo abstraída a partir dali. Então, um exemplo prático disso, para entender, é a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Isso são coisas que estão no nosso dia a dia, a gente coloca a mão, interage. E a quarta dimensão? A quarta dimensão, basicamente, começou a se pensar na quarta dimensão porque a gente começou a entender o que era a primeira, a segunda e a terceira, e a quinta só existe por conta da quarta e da terceira, e da segunda e da primeira, e assim por diante. Mas o que é legal é que até o 7º ano, na verdade, todo o conhecimento da matemática está no cotidiano das pessoas. Por exemplo, as questões das razões, as questões das proporções, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Questões de porcentagem, tudo isso está muito relacionado no nosso dia a dia, né? Que tem uma implicação grande quando você não entende ou não sabe muito bem como é que funciona aquilo dali. E aí, para a gente finalizar esses três tipos de educação da matemática, né? Vou repetir: a matemática com relação à questão do desenvolvimento do raciocínio, a matemática com relação à aplicabilidade, né, que está muito mais ligada com o tipo de raciocínio do engenheiro, e a questão da prática, ou seja, da repetição. Muitas das vezes as escolas, principalmente algumas escolas públicas, né, que a gente tem no Brasil, que tem uma ênfase muito grande na questão da prática, da repetição, ou seja, o aluno sabe fazer, às vezes ele sabe fazer uma conta de multiplicação ou uma conta de divisão, mas ele não sabe nem a ideia ou por como ele está fazendo aquilo ali, e nem aonde que ele vai conseguir aplicar aquela determinado ensino que está sendo dado para ele, no caso da divisão. Mas tem outros casos, por exemplo, o caso de MMC, MDC, que é ensinado, o aluno faz aquela estrutura ali, ele repete 500 vezes aquela conta, mas na hora de ver a aplicabilidade daquilo ali, ou entender o porquê que aquilo ali está funcionando, ele acaba não visualizando. Então, vou repetir: matemática, tem três modos, né, de ensinar matemática. A matemática através do raciocínio, explicar como o matemático criou aquilo ali, o porquê, como que é o mecanismo que funciona por trás daquilo ali. O pensamento do engenheiro, que seria a aplicabilidade daquilo ali, como que o aluno vai aplicar aquilo ali no mundo real. É um pedido muito grande que a sociedade tem feito para as escolas, que não necessariamente é verdade, porque quando vai chegando, por exemplo, no 8º, no 9º ou no 1º ano, tem muitas coisas que estão ali para que prepare ele para uma área já na área de exatas e até mesmo desenvolva o raciocínio lógico. E o terceiro ponto seria essa questão da prática, que é importante porque a matemática vem através de uma determinada prática, mas ela por si só não é o suficiente, né? Mas um outro ponto super importante que as pessoas desconhecem, que as pessoas normalmente não dão tanta atenção, é que basicamente existem dois divisores de águas super importantes, pelo menos, na verdade, dois pontos super importantes no ensino da matemática.
Um deles acontece basicamente no quinto ano, que é no ensino das frações, e o outro é quando chega no oitavo ano. Eu queria que a Renata começasse a falar com relação ao ensino da fração e a importância do ensino da fração. Bom, como a gente já disse anteriormente, essa defasagem que é deixada no Fundamental 1 e fração em especial. Eu não sei, isso é um achismo meu, mas isso é um denominador comum nas escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. A gente ter alunos do 7º, 8º ano que não sabem nada de fração. Então, não tem nem a desculpa de dizer que foi porque não tinha professor de matemática, porque isso devia ter sido ensinado no 4º, 5º ano. E que é aquela tia ali que está suprindo todas as matérias. Essa é uma realidade muito séria. A gente não consegue fazer que eles entendam uma matéria tão básica, tão simples que é a fração. E quando eu ensino para os meus alunos, eles falam assim: era isso. Mas que você percebe que já vem dessa defasagem do docente do Fundamental 1, que já não tem essa intimidade tão grande e não recebe essa formação também. Porque eu vou ser bem honesta, eu fiz uma das melhores faculdades públicas do Rio de Janeiro e eu não tive uma matemática que me desse um embasamento teórico suficiente para eu ser uma boa professora de matemática. Então, a gente tem que pensar, né, toda nessa cadeia e a gente deixa esse buraco enorme. E é real. Fração é o calcanhar de Aquiles. Então, a gente tem que pensar como é que a gente consegue transformar essa realidade e prepare os alunos para o Fundamental 2, para que eles consigam seguir essa trilha da maneira que deve ser. Então, uma frase que eu escuto desde a época da graduação, né, dizendo que os alunos chegam mortos matematicamente dentro de sala de aula no 6º ano. E demorou um pouco para eu pegar um embasamento, né, de como que isso funciona. Basicamente, existe um trauma entre os professores de matemática, dizendo que as professoras do Fundamental 1 assassinam os alunos matematicamente. Assim como existe também, isso é só uma frase genérica, né, uma frase muito superficial, assim como tem os professores de matemática que acabam afastando os alunos também da matemática por serem péssimos professores, ou por não dar atenção, ou então simplesmente por não dar uma boa aula. Mas, nesse sentido, o que a frase que quis dizer ou quer dizer é que, como não há um ensino sólido de frações, quando o aluno não aprende fração no 5º ano, ele chega no 6º ano e ele já perdeu um pouco da passagem do trem de entender aquilo ali de uma forma mais natural, de uma forma mais lenta, e faz com que ele, algebricamente, basicamente já esteja morrendo ali nos sinais vitais ali, ligado nos aparelhos, para não funcionar dentro da matemática, né? E isso é muito impactante, porque basicamente quando ele sai do 6º ano, sai do 6º ano e chega no 7º ano, no 7º ano é uma enxurrada de fração. E ele, quando ele não consegue entender, quando ele não consegue manusear aquilo dali bem, ele acaba se afundando completamente dentro da matemática. E logo depois, quando ele vem se afundando mais ainda no 7º ano, ele chega no 8º ano e ele encontra um ensino de polinômios. No ensino de polinômios é um outro divisor de águas da matemática, que é o seguinte: ele vem o tempo todo passando de fases, né, do concreto, depois quando ele está ali no 6º, 7º ano, ele está no concreto formal, e quando ele está no 8º ano, ele vai para o formal. O que seria isso? O concreto é quando a gente pega os exemplos práticos. Peguei um bolo, dividi em 4 pedaços e comi um. Ou então eu tenho 3 coelhinhos e depois eu somei com mais 2 coelhinhos. Tudo isso eu estou dando exemplos práticos. Quando eu chego no 8º ano, a gente começa a lidar muito mais, de uma forma mais intensa,
com a parte de polinômios. E na parte de polinômios, a gente vai começar a lidar com x ao quadrado, y sobre 2, x vezes y. E o que é esse x vezes y? Esse x vezes y é uma quantidade vezes a outra, e não interessa de quê. Pode ser a dimensão de uma quadra de futebol, por exemplo, a largura vezes o comprimento, né? Então, a gente está criando fórmulas que são, entre aspas, abstratas, para o mundo real. E nisso, o aluno está entrando dentro do ensino numa fase formal, esquece a parte de concreta, né? Ele está indo para uma parte totalmente abstrata. E quando o aluno não consegue fazer essa passagem de uma forma, com um bom professor e com um bom embasamento, basicamente você já cria mais um outro assassinato dos alunos, mais uma outra divisão. Basicamente, ali eu digo que é um filtro, né, dos alunos. Os alunos que vão se dar bem na matemática, basicamente passaram bem no 8º ano. Os alunos que vão se dar mal têm uma tendência a ter ido mal no 8º ano. É óbvio que, com tudo isso, os alunos podem ir se recuperando ao longo dos anos. Mas está vendo como é sequencial? Quando vem lá desde da pedagoga, né, da professora generalista, do 5º ano, e ele vai evoluindo e vai chegando no 8º ano, até onde há uma ruptura. Lá na frente, quando ele se tornar um adolescente mais ativo, né, ele vai chegando no 1º, o 3º ano, 14, 15, 16 anos, onde ele está numa fase de contestar mais coisas, ele vai começar a ser mais contra aquelas oposições, aqueles fatores que estão sendo dados para ele com relação à matemática. Bem, e nesse processo, onde a gente está vendo que é um processo de longa duração, o aluno vai sofrendo determinados impactos, determinados traumas que ele vai sofrendo na vida dele estudantil, né? E a Renata vai falar um pouco melhor sobre isso. Exato. A gente destrói a autoestima deles. Eles já chegam num grau de frustração tão grande por achar que são incapazes de entender o conteúdo, que qualquer coisa que até que seria mais fácil para ele entender, ele já cria aquela trava e ele já se autodetermina burro, incapaz naquela matéria. Em especial a matemática, que requer o cérebro funcionando, e ali você tem que estar atento. Quando você já cria esse estigma nele, que ele se impõe de não conseguir, de ser incapaz de resolver, de ser incapaz de aprender, você mata, como é assim, já está matando desde o fundamental aquela pessoa. E desnecessário, porque você vê quantos alunos eu tive depois de 7º e 8º ano, que eu fui ensinar fração, e é como se fosse uma sessão de análise, porque primeiro você tem que trazer aquele aluno de volta para você, e a gente cai naquele problema do professor especialista, que ele não tem essa formação para trazer esse aluno de volta, porque isso é muito do humanas. A gente tem que entender primeiro as dificuldades. A gente tem um monte de questões envolvidas, da falta de tempo, da falta do não entendimento de que o professor precisa preparar as aulas, ele precisa ter esse tempo remunerado. E porque assim ele vai conseguir atender melhor os alunos. Quando a gente está na iniciativa privada ou no terceiro setor, a gente tem esse tempo a mais. Então, eu tratava no terceiro setor alunos da rede pública. Então, podia ter esse tempo para entender por que ele não estava entendendo, por que ele estava se bloqueando, enquanto era uma coisa fácil. E quando eles entendem, eles falam, ai, professor, era isso, eu não estou acreditando, eu entendi fração. A gente vira meio que Deus para eles, enquanto não, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, a gente trabalhar a autoestima do aluno, a gente fazer com que não sejam criados traumas. A gente precisa muito trabalhar nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a gente pode criar pessoas revolucionárias que vão trazer coisas inovadoras, vão ser pessoas incríveis profissionalmente, enquanto a gente pode
aniquilar futuros, né? Exatamente. Indo um pouco, completando o que você está falando, indo um pouco mais na direção da matemática, né? A matemática, em comparação com as outras matérias, basicamente ela não tem muita diferença na questão do envolvimento do aluno, na questão natural do aluno. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você erra em português, você está escrevendo um texto, você erra uma palavra, você erra uma letra, você erra um acento, você simplesmente rabisca aquilo ali, apaga aquilo ali e continua escrevendo. Na matemática, a matemática ela tem uma incidência de mostrar muito erro de uma forma muito incisiva, né, para o aluno, né, para as pessoas, de uma forma geral, e o aluno sentir muito o impacto daquilo ali. Olha, você está errando e você não sabe como continuar. E aquilo ali vai destruindo a autoestima. Isso não é só da criança e do adolescente, isso é do adulto também, para qualquer uma das coisas que façam com que você está aprendendo. Se você não sabe como que você continua, deixa aquele erro ali em evidência e não te dá uma abertura para que você continue, você começa a criar uma rejeição. E essa rejeição também vem ligada com a questão da autoestima, no sentido de falar o seguinte: olha, eu não sirvo para isso, usar frases que são comuns dentro dos alunos: eu não sirvo para isso, eu sou burro, eu não presto, olha, eu não sou bom nisso, ou coisas desse tipo, que na verdade é simplesmente a denúncia, né, a evidência de que a autoestima do aluno está sendo destruída. E logo depois, quando ele vai chegando no sétimo, oitavo ano, a partir do oitavo ano, principalmente, ele vai absorvendo essa estigma e os próprios colegas que estão ao redor dele vai absorvendo esse estigma. Como assim? Quando ele chega no sexto ano, ele começa a poder tirar notas, a tirar notas que são próximas de zero. Por exemplo, tirar 1, tirar 2, tirar 3, tirar 4, tirar 0. Coisas que até o quinto ano, os professores evitam de dar notas baixas desse tipo, porque você avalia o comportamental, avalia se ele fez os exercícios, se ele está se comportando bem dentro da sala de aula. E quando ele chega no sexto ano, ele começa a poder ser avaliado apenas pela prova, ou seja, apenas pela avaliação física. Isso dá a possibilidade dele tirar 0, dá a possibilidade dele tirar 1, e aquilo dali, a autoestima vai destruindo a confiança do aluno, vai destruindo a autoestima dele, e ele mesmo vai dando o rótulo para ele de que ele não serve para aquilo ali, ou que ele é ruim. No oitavo, no nono ano, isso já está estabelecido. A turma já fala assim: olha, você é ruim nisso daí. Já criou um estigma, já bota um letreiro aqui na testa do aluno dizendo assim: ó, você não presta para isso. E isso vai destruindo mais ainda a autoconfiança do aluno. Se não tiver um professor bem preparado, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, no sentido de dar o apoio psicológico ao aluno e o embasamento no sentido prático, né? No sentido: olha, vamos devagar, vou te ensinar, olha, com paciência, essas coisas acontecendo nesse sentido, a gente acaba fundando mais ainda o aluno. E a criatividade está totalmente associada às outros dois fatores que eu falei. Quando não tem autoestima, quando você estigmatiza, né, e você impede do aluno avançar, a criatividade dele vai embora. Ao contrário do que as pessoas pensam, a criatividade está muito associada com a matemática. E isso vai por água abaixo também. Então, dentro desse processo, uma figura que a gente também não pode esquecer é a presença dos pais, ou a presença dos responsáveis. Esses responsáveis são super importantes e a escola, basicamente, ela não funciona na formação desse aluno, na formação dessa criança, sem os alunos. O que você acha, Renata? Isso é uma coisa muito importante, da gente dar uma atenção especial. A gente tem uma realidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem uma rede pública, que é a maior da América Latina, e são crianças que têm parentes, pais responsáveis, avô, tio, que não têm a capacidade de auxiliá-los no dever de casa. Eles não têm a capacidade, eles não têm conhecimento de ajudar e ensinar o aluno dentro de casa.
E isso, se a escola impõe isso é um constrangimento. A gente está vendo aqui em época de quarentena o quanto os pais, e pais que têm um grau de instrução maior, não têm a capacidade de ensinar. Aí a gente coloca na mão do pai, do responsável, ele tomar essa iniciativa que é da escola. Então, o que a gente pode fazer? O que o pai faz nesse momento? Ele tem a obrigação de incentivar, de estar ali do lado, ver se fez o dever, ver se tem alguma dúvida. No caso da dúvida, ele circula e manda para a professora aqueles tópicos específicos que não foram entendidos. Uhum. Essa relação escola-família, ela precisa ser melhor gerida, porque não adianta colocar a responsabilidade do dever de casa nos pais que não têm essa capacidade. Ele dar o exemplo é muito bom. O aluno vê o pai, ao invés de estar vendo novela, está vendo um documentário, está lendo um jornal, está lendo um livro. Então, o pai, ele tem essa missão de dar o exemplo, de dar o suporte, mas ele não tem a obrigação de ser o professor ali em casa. E, inclusive, isso é prejudicial, porque muitas das vezes eles acham que estão ensinando certo e não estão. Então, é melhor que não ensine. A gente tem que, enquanto professor, ter essa consciência de mandou o dever de casa, o pai vai ver, pai, mãe, tio, avô, vai ver se fez e confere no dia seguinte se a criança tirou as dúvidas. É esse o papel. Uhum. E quando chega no Fundamental 2, isso fica muito mais claro, porque o que acontece é que até o 5º ano, os pais ainda de uma determinada forma, eles conseguem acompanhar a matéria, mas de acordo com que vai avançando, vai chegando no 7º, no 8º, no 9º ano, os pais perdem o controle ali e não conseguem mais acompanhar o ensino, mesmo aqueles que já têm uma determinada habilidade, por exemplo, os engenheiros, administradores, economistas, contadores, enfim, mesmo esses profissionais têm uma determinada dificuldade de estar acompanhando o ensino do filho, né? Ele teria que parar e se lembrar de como é que faz aquelas contas, ou seja, o ensino começa a ficar mais distante. E para a gente se entender, quando o professor passa um exercício, ele deveria ser o aluno ser instruído a tentar fazer aquele exercício em casa, e se ele não conseguir, a dúvida tem que vir para a escola de novo e perguntar, olha, professor, não entendi, tem como você explicar isso? E há um ruído nessa comunicação, no sentido de que os pais começam a achar que têm a obrigação de saber aquilo ali. Não, como a Renata muito bem falou, qual é a função dos pais dentro de casa? É uma referência, é um incentivo. Não, vamos lá, filho, vamos, você vai conseguir. Olha, você vai se esforçar e você vai conseguir entender, ou você vai conseguir achar a resposta. E se você não achar, eu vou estar aqui do seu lado. Ponto. Ah, mas o que eu faço? Ah, o pai pergunta, mas o que eu faço? Você simplesmente senta do lado do seu filho, pega um livro, pega uma revista e começa a ler e deixa, enquanto ele está tentando, você também está dando uma referência para ele, olha, o meu pai está estudando, o meu pai está evoluindo e eu também estou tentando evoluir aqui. Só isso por si só parece ser pouca coisa, mas é muita coisa na questão da referência para o aluno, que ele está se esforçando e que o pai dele não é o responsável por aquilo ali, e que o aluno, ele tem que passar por aquele processo de pensar e de raciocinar por ele mesmo. Não adianta o pai também querer chegar em casa, além dessa possibilidade de ensinar errado, do pai chegar em casa e estar dando a resposta para ele. Então, é como se o aluno sempre tivesse uma muleta andando de muleta, porque o pai está sempre dando a resposta, ele nunca está aprendendo por ele mesmo, né? Então, esse processo, ele precisa ser entendido pelos pais e pela sociedade como um todo, como um processo natural. E a presença dos pais é importante a gente ressaltar isso. É de incentivo, ou seja, olha, você vai conseguir, olha, você não é burro, então você
se você continuar se esforçando, você vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar, você vai passar de ano, você vai se dar bem na prova, nesse sentido de incentivo, e da questão da referência mesmo, a questão da imagem do pai. Como a Renata muito bem falou também, não adianta o filho tá estudando, né, e você está assistindo Faustão, você está assistindo Big Brother, está assistindo qualquer outra coisa. Não estou dizendo que você não possa assistir isso, ou que isso seja uma péssima referência. Eu estou falando que é muito ruim enquanto uma pessoa está trabalhando, a outra está se divertindo. Então, seria legal que você combinasse com o seu filho um horário para que vocês dois estivessem se esforçando para evoluir. Por exemplo, como eu dei o exemplo, enquanto ele está estudando, você está lendo um livro, enquanto ele está estudando, você está estudando uma outra coisa da sua área, você pode estar estudando um livro de marketing, um assunto de marketing, um assunto de design, um assunto de biologia, que é da sua própria área, ou então até mesmo fazendo algum trabalho que veio do seu escritório, enquanto ele está estudando, você está ali demonstrando que você está se esforçando junto com ele, né? E isso é importante para que a criança se desenvolva tendo a referência e o incentivo, né? Enfim. E é preciso ressaltar que não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. Não é vergonha nenhuma dizer que não tem capacidade de ajudar. Não é vergonha. Eu tenho a minha mãe economista, meu pai engenheiro. A minha mãe, os dois têm um conhecimento matemático grande, mas a minha mãe, ela era completamente inapta a ensinar. Ela ficava 5 minutos, ela já começava a gritar. Não era que ela também tinha conhecimento acadêmico, ela não tinha competência para ensinar. E o meu pai, eu tive essa sorte. Meu pai, ele deu aula e ele é ótimo professor. Eu tive essa sorte. Então, o meu caso, são dois extremos. Não é vergonha dizer que não dá para ajudar. Todos nós temos as nossas áreas de ignorância. Ignorância é a falta de conhecimento, tá, gente? Burrice é a incapacidade de entender. Ignorância é apenas não conhecer determinada coisa. A gente não tem obrigação de conhecer tudo. A gente tem, sim, a obrigação, a partir do momento que a gente tem filho, da gente estar ali acompanhando o aprendizado dele. Até porque é importante você saber o que a escola está ensinando. É importante saber para que ele está aprendendo isso. Isso tem importância. Porque hoje em dia a gente precisa levantar essa bandeira da escola, de uma escola melhor, de uma escola que realmente forme pessoas para a vida. É o momento do pai perguntar se a escola está formando o filho para o que ele acha que o filho deve ser formado. A gente tem que criticar. Não é só aceitar calado e pronto. Acho que a gente está num momento de mudança, em especial pós-pandemia. Qual é a escola que a gente quer para os nossos filhos? Agora, todos os pais estão muito por dentro do que a escola está dando. Eu acho que é o momento ideal para a gente pensar e criticar a escola. E promover a mudança para melhor. Como é que as escolas no mundo... Você já ouviu falar da escola da Ponte? Já ouviu falar nas escolas da Finlândia? A gente pode fazer diferente. Como? Acho que esse é o momento da gente pensar. Agora, uma pergunta que resta é: quem é esse aluno que se dá bem? E como é que ele se dá bem? Né? O porquê que ele se dá bem? Bem, matematicamente falando, né, o que acontece é que os alunos que se dão bem são os alunos que seguem um determinado caminho que vai equilibrando a dificuldade com a recompensa, o desafio com a recompensa. O que eu quero dizer com isso? É quando o aluno ele não recebe só matéria fácil, ou seja, quanto é 2 mais 2, quanto é 3 mais 3, e aquilo dali fica repetindo, e ele massifica aquilo ali, ele começa a achar aquilo dali chato, porque ele já sabe. E o outro extremo seria quando a matéria começa a ficar muito difícil, ele não consegue acompanhar aquele raciocínio naquela velocidade ali. Então, ele começa a rejeitar também. Então, tem dois extremos, quando fica muito fácil e quando fica muito difícil. O aluno que começa a se dar bem,
bem, é quando ele vai exatamente nesse equilíbrio. Nem está muito difícil, de vez em quando fica um pouquinho mais difícil, mas de vez em quando fica um pouquinho mais fácil, mas está ali dentro daquela média. Então, esse é o aluno que acaba se dando bem. E mais ainda, quando o professor consegue dar a matéria nesse formato e continuar incentivando os alunos para que eles sigam em frente, mesmo apesar de aparecer alguns exercícios difíceis, o aluno começa a se dar bem nesse sentido, né? E para você, Renata, o que você acha? Eu concordo e adiciono o aluno se sentir confortável. O aluno ele se sente confortável no momento que ele não entende. O aluno que ele sabe que ele pode perguntar e ele não vai ser julgado como burro, como menor do que os outros. Eu sempre falo no primeiro dia de aula para os meus alunos, eu falo, gente, eu adoro que me perguntem. Eu adoro quando alguém não entende, porque me desafia a tentar arrumar uma outra forma de explicar. Então, no meu primeiro dia de aula, eu já deixo eles completamente à vontade para perguntar. Então, é exatamente esse aluno que se sente à vontade de quando ele não entende, quando é autoconfiança, é justamente o oposto daquilo que a gente falou, que é a quebra da autoestima. Quando o aluno, ele não é melhor aluno, mas ele sabe que ele está ali na sala de aula e ele se sente confortável, esse aluno, quando ele tem esse início da vida escolar, já se sentindo à vontade assim, ele tem um futuro brilhante. E enquanto professor, é muito complicado a gente definir as atividades de maneira homogênea. A sala de aula ela é heterogênea. Você tem que entender que os alunos têm ritmos diferentes, dificuldades diferentes. Se você não entende que aquele outro aluno ele vai precisar mais um pouco daquelas contas mais fáceis e o outro já está de saco cheio daquela conta fácil, ele precisa avançar, aí sim você vai ter uma turma que, dentre as dificuldades de cada um, eles vão progredir. Se você faz o professor faz o que você falou, aí ele começa a dar muitas contas fáceis, ele vai estimular quem tem uma capacidade maior e, de contrapartida, se você adiantar muito, quem tem dificuldade com as contas básicas, você vai ter dois problemas. Então, o professor dentro da sala, ele precisa entender que ele vai ter alunos com ritmos diferentes, tá? A outra coisa é a autonomia. A autonomia, ela é fundamental. Se a gente começa, tanto quanto os pais em casa, a fazer grupo de WhatsApp para ver se tem dever de casa e ficar cobrando ali o tempo inteiro, 24 horas por dia, você não vai criar uma pessoa para ser um futuro bom profissional, para ser uma boa pessoa para viver em sociedade, porque você está criando uma pessoa dependente de você. É muito importante que a escola e os pais criem essa autonomia. Ele tem que estar ali estudando. Você não precisa estar do lado dele o tempo inteiro para ver que ele está estudando, mas ele tem essa obrigação. Você precisa depois saber, estudou? E aí, qual vai ser? Teve alguma dificuldade? Acompanha, mas a autonomia é fundamental. Ele precisa ter responsabilidades. E isso também é uma outra coisa que acaba com o ser humano, porque você cria um ser humano dependente de ser cobrado dos outros. Então, amanhã ele vai arrumar um emprego, ele jamais vai conseguir empreender, porque ele precisa de um patrão ali no pé dele para dizer, e aí, tá atrasado? E aí, entregou relatório? E aí, atrasou a hora do almoço? É esse cidadão que a gente quer formar para a sociedade? Acho que não, né? Então, como a gente pode ver hoje, a estrutura do ensino da matemática, a estrutura da escola, como ela funciona, como o aluno se relaciona com a escola, tem vários pontos que a sociedade não presta atenção e alguns outros pontos até presta atenção, mas a gente ainda não parou para discutir seriamente e de forma calma
né, de forma devagar, como que a gente vai fazer aquele processo ali. Os dois pontos iniciais que eu levantaria seria a estrutura da escola, como a escola funciona, e um outro ponto muito importante, que é o ponto, a linha de frente, que é o professor, como ele lida com os alunos e como ele vai explicar para os alunos os determinados assuntos, como ele se relaciona com o aluno, né, alguns de uma forma emocional mais próxima, outros mais distante. Todos esses pontos são extremamente impactantes para a educação e para a formação do aluno, né? Sim, e o papel dos pais é fundamental. Como a gente disse, não é fundamental no ensinar. Ensinar é trabalho da escola, do professor, e sim de acompanhar, mas ao mesmo tempo gerar autonomia. É difícil, a gente fala assim, nossa, mas a gente sabe que é difícil, mas quando a gente ama, quando a gente quer o bem de alguém, fazer tudo por ele não é bom. Quando você faz tudo por uma pessoa, você não está criando essa pessoa para o mundo. Você está criando ela para ser dependente de você. Então, esse equilíbrio entre a escola e os pais é fundamental. Em contrapartida, a gente gera alunos, a gente forma alunos preparados para a realidade, porque eles vão sair da escola, eles vão para o mercado de trabalho competitivo, um mercado de trabalho que eles não vão dizer que está tudo bonito, porque em casa os pais mostram aquele desenho horroroso, aí o pai vai lá, a mãe fala, nossa, que lindo! Desenho horroroso. A criança vive ouvindo, você é o mais lindo, você é o mais inteligente, você é o mais tudo de bom, e que não é verdade. Aí ele chega na escola e ouve a realidade e a frustração é enorme. Se ele já for condicionado em casa a lidar com a realidade, nós vamos ter uma sociedade no futuro muito melhor. A gente tem que achar o equilíbrio e seguir em frente nessa árdua tarefa que é educar. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.